na abertura desta edição do Todos à Uma, a possibilidade de escutarmos um poeta com a grandeza de Peggy, dito por uma voz com a grandeza, a densidade do ator e encenador Luís Miguel Sintra. Agradecemos muito a generosidade do Luís Miguel de partilhar connosco nesta hora, nestes 15 minutos de almoço, um trecho da leitura deste livro-poema e dizer-lhe que o escutamos sempre com muita emoção, porque a forma como ele lê o texto também é um modo de o revelar mais profundamente. O poema é extensíssimo, não é? E é difícil escolher cortá-lo porque é uma sequência, é uma espécie de fluxo ininterrupto de palavras. A escrita do poema é mesmo assim, é assim. Pega numa palavra, a palavra é repetida com mais outra coisa que é acrescentada e vai caminhando assim numa espécie de fluxo emotivo e extremamente intelectual, mas portanto é difícil cortá-lo. Tentei escolher uns bocadinhos que fizessem sentido e que vos pudessem dar a sensação do que o poema pode ser. Vamos lá ver. Devo dizer-vos que exige uma tranquilidade, não é que eu tenho neste momento. A fé que mais amo, diz Deus, é a esperança. Não é a fé que me espanta. A fé não causa espanto, porque eu resplandeço na minha criação, no sol e na lua e nas estrelas, em todas as minhas criaturas, nos astros do firmamento e nos peixes do mar, no universo das minhas criaturas, sobre a face da terra e sobre a face das águas, nos movimentos dos astros que existem no céu que sopra sobre o mar e no vento que sopra no vale tranquilo e sossegado, nas plantas e nos animais das florestas, e no homem, minha criatura, nos povos e nos homens e nos reis e nos povos, no homem e na mulher sua companheira, e acima de tudo nas crianças, as minhas criaturas. No olhar e na voz das crianças, porque as crianças são minhas criaturas mais que os homens, porque elas ainda não foram derrotadas pela vida aqui na terra e são entre todas as minhas servidoras as primeiras. E a voz das crianças é mais pura que a voz do vento no sossego do vale, na tranquilidade do vale. E o olhar das crianças é mais puro que o azul do céu, que o leitoso céu, que o raio de uma estrela na noite calma. Assim eu resplandeço na minha criação, no rosto das montanhas, no rosto da planície, no pão e no vinho, no homem que labuta, no homem que semeia, na seara e na vindima, na luz e nas trevas, e no coração do homem, que é o que existe de mais profundo no mundo. Criado, tão profundo que é impenetrável a qualquer olhar, exceto ao meu. Na tempestade que faz erguer as vagas e na tempestade que faz erguer as folhas das árvores na floresta, contrária ao sossego de uma bela noite. Nas areias do mar e nas estrelas que são as areias do céu, do altar. Na oração e nos sacramentos, nas casas dos homens e na igreja que é a minha casa na terra. Na águia, minha criatura que voa sobre os cumes, a águia real, que tem pelo menos 2 ou 3 metros de envergadura
e na formiga, minha criatura que não para e pouco a pouco vai acumulando. Na terra, na formiga, minha servidora, e até na serpente, na formiga, minha servidora, a minha ínfima serva que acumula penosamente a parcimoniosa, que trabalha como uma desgraçada e não tem parança nem repouso, a não ser a morte ou o longo sono do inverno. Sacudindo os ombros com tanta evidência perante tamanha evidência, tão grande é o meu esplendor na minha criação, na ínfima, na mais ínfima das minhas criaturas, na minha serva ínfima, na ínfima formiga que amealha pouco a pouco como o homem ínfimo, e abre as galerias na terra, no subsolo da terra, para aí amontoar mesquinhamente os seus tesouros temporais, pobremente, e até na serpente, que enganou a mulher, e para isso rastejou com o ventre, e que é minha criatura e é minha servidora, a serpente que enganou a mulher, minha servidora, que enganou o homem, que é meu servidor, resplandece de tal modo na minha criação, em tudo o que acontece aos homens e aos povos, aos pobres, e até aos ricos, que não querem ser minhas criaturas, e tentam furtar-se a serem meus servidores. Em tudo o que o homem faz e desfaz de mal ou bem, e eu passo por cima, porque eu sou o Senhor, e faço o que Ele desfez, e desfaço o que Ele fez. E até na tentação do pecado, e em tudo o que aconteceu ao meu filho, por causa do homem, minha criatura que eu tinha criado, na incorporação, no nascimento e na vida e na morte do meu filho, e no santo sacrifício da missa. Em tudo o que nasce e vive, e em toda a morte, e na vida eterna que nunca acabará e vencerá a morte. Como um bom trabalhador para lavrar esta terra pesada, que empunha a relha da charrua, atrela o seu cavalo vigoroso à charrua, ela também vitoriosa, mas só por si inerte, e coloca a charrua à frente dos bois, assim o Senhor Deus, para trabalhar esta terra carnal, esta terra pesada que recobre o corpo e o coração do homem, esta terra pesada, esta terra terrestre e terrena, rainha dos céus, regina terrestre, assim o Senhor aterrou o corpo à alma. E como é preciso que o cavalo do trabalho puxe por si e pela charrua, assim é preciso que a alma puxe também por ela e pelo corpo, que ela trabalhe pela sua salvação, pela salvação dos dois, a dela e a do corpo. Porque nenhum dos dois, nem um nem outra, serão salvos sem o outro. Nós não temos escolha. É preciso sermos duas mãos unidas, ou dois punhos ligados. Duas mãos unidas que se erguem unidas para a felicidade. Dois punhos ligados que pendem ligados pela sujeição. Nem as mãos serão separadas, nem os punhos serão desunidos, porque o próprio Deus ligou o mortal ao imortal e ao morto que ressuscitará. Eis o que os anjos, meu filho, desconhecem. Quero eu dizer, eis o que eles nunca experimentaram, o que é ter esse corpo, ter essa ligação com o corpo, ser esse corpo, ter essa ligação com a terra, com esta terra, ser esta terra, a lama e o pó, a cinza e o lodo da terra. O próprio corpo de Jesus. Por isso a alma não deve trabalhar apenas para ela. É preciso que ela não trabalhe apenas para si, mas que trabalhe também pelo seu servidor, corpo. Como o homem rico que pretende atravessar uma ponte, ele paga ao portageiro que tem uma guarita à entrada da ponte. Paga uma moeda por ele e também uma moeda pelo criado que o segue. Assim é necessário que a alma pague pela alma e pelo corpo. É preciso que a alma trabalhe pela alma e pelo corpo, porque ela, a alma, é sempre o homem rico e ele o pobre corpo. Por muito que fizer, por muito que disser, com todo o seu orgulho, não será mais que uma pobre criatura e nunca terá razão. Mesmo quando tem razão.
sobretudo quando tem razão. Eis, meu filho, aquilo que os anjos sempre desconhecem, ou seja, o que nunca experimentaram. Os pecados da carne e as únicas remissões da carne. Os pecados que são carne e não são mais que a carne, e que toda a criatura ignora se não é carnal. Os pecados da carne e da terra terrestre que os anjos conhecem só porque ouviram falar, como uma história que fosse de outro mundo, e por assim dizer, de uma outra criação. Os pecados carnais que os anjos não conhecem, quero eu dizer que nunca experimentaram. Os pecados do corpo e do coração terrestre, resgatados pelo corpo e pelo coração. Os pecados da carne e do sangue, resgatados pela carne e pelo sangue. Os pecados terrestres, os pecados terrenos, os pecados da gleba e da terrestre da terra. O primeiro pecado carnal, quando de súbito o sangue vos sobe e vos bate nas têmporas num acesso de cólera, num momento de cólera, o pecado da cólera. O segundo pecado carnal, meu filho, o maior pecado que caiu sobre o mundo, quando o sangue se abre sobre o coração, o pecado do desespero. E no caminho do desespero, meu filho, a maior tentação que abateu sobre o mundo, quando o sangue estremece e enlouquece o coração, a maior tentação carnal, a verdadeira tentação, a tentação da mortal inquietação. Quando o próprio pastor tem medo e estremece no seu coração, por ter que condenar, que perder, que deixá-la perdida. O medo mortal, a mortal inquietação, por ter que condenar à morte. Exatamente, digo eu, por ter que abandoná-la, condenada à morte. In montibus, nas montanhas, quando receou não mais encontrá-la. De ser forçado a deixá-la perdida na noite de uma morte eterna. Tu, noite, tu és o mar profundo, onde navegou São Paulo, e não esse pequeno lago de Tiberíades. E todos esses dias não serão mais que membros desmembrados. São os dias que emergem, mas é preciso que se mantenham sentados em plena água, na noite plena. Noite, a minha mais bela invenção, és tu que acalmas, és tu que pacificas, és tu quem faz repousar os membros doloridos, desgarrados pelos trabalhos do dia. És tu que acalmas, és tu que pacificas, és tu quem faz repousar os corações doridos, os corpos magoados, os membros magoados do trabalhador, os corações magoados do trabalhador, pela dor e pelos cuidados diários. Ó noite, minha filha, a mais religiosa das minhas filhas, a mais piedosa das minhas filhas, das criaturas nascidas das minhas mãos, a mais abandonada, tu glorificas-me no sono, ainda mais que o teu irmão, o dia, me glorifica no trabalho. Porque o homem no trabalho só me glorifica pelo seu trabalho, onde um elo se segue a outro elo, onde os dias e as noites se seguem iguais numa mesma cadeia, um elo branco, um elo negro, a noite ligada ao dia, o dia ligado à noite. Mas eles não são iguais, não têm nessa cadeia a mesma dignidade. Só a noite é contínua, só a noite é o tecido do tempo, a reserva do ser. E o dia abre-se sobre ela por mais janelas e lucarnas. É o dia que rompe, é o dia que se abrem pobres dias de sofrimento, é o dia que rompe, e os dias são como ilhas no mar, como ilhas interrompidas que interrompem o mar, mas o mar é contínuo, e são as ilhas que falham. E assim são os dias que falham, interrompidos, e interrompem a noite. Mas eles tentam redimir-se e mergulham na noite, e tal como o mar é a reserva de água, a noite é a reserva do ser. Mas para mim eu reservei o tempo, e os dias febris tentam redimir-se, e como em pleno mar mergulham em plena noite, mas são eles que se dispersam, são eles que se destroem, os dias são esporádicos, e a noite é o pleno mar, onde navegou São Paulo, e a margem que desce da noite para o dia é sempre uma margem que sobe, uma margem abrupta,
E a margem que sobe do dia para a noite é sempre uma margem que desce em plena noite. Ó noite, minha mais bela invenção, minha criação augusta entre todas, a minha mais bela criatura, criatura da maior esperança, que dás toda a matéria à esperança, que és um instrumento, és a própria matéria e a residência da esperança, e também, no fundo, criatura da maior caridade, porque és tu que embalas toda a criação num sono reparador. Como se deita uma criança no seu berço, como a mãe a deita, como a mãe se inclina, como a mãe a beija, sem medo de acordá-la, ela dorme tão bem. E como a mãe se abeira, se ri, como a beija na testa, contente, e ela ri também, ri em resposta e dorme. Assim, ó noite, mãe dos olhos negros, mãe universal, e no sono não só mãe das crianças seria fácil, mas mães dos próprios homens e das mulheres, que é tão difícil. És tu, noite, que deitas e obrigas a deitar toda a criação num leito de algumas horas, esperando, num leito de algumas horas. Imagem, fraca imagem, e promessa e realização antecipada do leito de todas as horas. Realização antecipada, promessa antecipada, esperando o leito de todas as horas, onde eu, o Pai, deitarei a minha criação. Ó noite, tu és a noite. E todos esses dias juntos não serão nunca o dia, serão apenas dias semeados. Esses dias não serão senão claridades duvidosas. Mas tu, noite, és a minha grande luz sombria. Aplaudo-me a mim próprio por haver criado a noite. Os dias são ilhéus e ilhas que esburacam, que quebram o mar. Mas é bem preciso que eles repousem no mais fundo do mar. A tal são obrigados. Vós, dias, assim vós sois forçados, é preciso que repousem no profundo da noite. Tu, noite, tu és o mar profundo onde navegou São Paulo, e não esse pequeno lago Tiberíades. E todos esses dias não serão mais que membros desmembrados. São os dias que emergem, mas é preciso que se mantenham sentados em plena água. Na noite plena, noite, a minha mais bela invenção. És tu que acalmas, és tu que pacificas, és tu quem faz repousar os membros doloridos, desgarrados pelos trabalhos do dia. És tu que acalmas, és tu que pacificas, és tu quem faz repousar os corações doridos, os corações magoados, os membros magoados do trabalhador, os corações magoados do trabalhador, pela dor e pelos cuidados diários. Ó noite, minha filha, a mais religiosa das minhas filhas, a mais piedosa das minhas filhas, das criaturas nascidas das minhas mãos, a mais abandonada. Tu glorificas-me no sono, ainda mais que o teu irmão um dia me glorifica no trabalho. Porque o homem no trabalho só me glorifica pelo seu trabalho, e no sono sou eu que me glorifico a mim mesmo pelo abandono do homem. E isto é mais seguro. Sei como posso contar. E acho que há, sobre esta ideia de que tudo faz parte da esperança, o negativo e o positivo, acho que é uma coisa fantástica. Nunca vi, assim explícito, tão explícito como o pecado pode ser integrado na esperança. É uma coisa lindíssima.